Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, um lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus e da vontade do nosso Deus para a nossa vida. Temos estudado vários temas ao longo destes vários programas que temos realizado. Neste momento estamos a estudar um livro muito importante, o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos a Igreja Cristã, o início da Igreja Cristã, o objetivo de Deus para a Igreja de Cristo, e por isso temos separado detalhadamente em alguns pormenores muito importantes. Temos contado sempre com convidados que nos têm ajudado a conhecer melhor estes pormenores. Hoje contamos com a presença do pastor Artur Machado. Pastor Artur, obrigado por estar aqui. Eu estou com todo o prazer e com todo o gosto para poder partilhar com cada pessoa também as boas novas que o livro dos Atos nos traz. E porque queremos muito partilhar a vontade de Deus para a nossa vida, queremos muito partilhar aquilo que Deus nos traz através do livro de Atos, vamos já começar com o nosso sumário. O sumário é o resumo daquilo que vai ser a nossa lição de hoje. Por isso, pastor Artur, qual é o nosso sumário para hoje? Então, o nosso sumário para hoje é com a partida de Paulo para Tarso. Pedro é de novo a principal personagem na narrativa de Lucas sobre os primeiros dias da Igreja Cristã. Pedro é retratado como estando a realizar uma espécie de ministério itinerante através da Judeia e das regiões circunvizinhas. Então, com esta ajuda, com esta introdução, já sabemos que vamos continuar a falar hoje um bocadinho mais sobre Pedro, e para fazê-lo, como sempre, usamos a Bíblia, porque ela é o guia de todo o nosso estudo. Vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 10, e no capítulo 10, no versículo 34 e 35, vamos encontrar então um texto bíblico que serve como base ao estudo de hoje. Então, Atos 10, 34 e 35 diz o seguinte: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Este texto mostra-nos que Pedro vai trazer uma nova perspectiva, não é? A quem é a pessoa, o alvo da palavra de Deus, ou seja, que o alvo da palavra de Deus vai ser aberto a um grupo maior de pessoas. Mas antes de entrarmos exatamente nisto, vamos entrar em quem era Pedro, não é? Exatamente. O que é que Pedro é, como é que Pedro é apresentado no livro de Atos, como é que Lucas reconhece e como é que ele vê Paulo? Pedro. Como nós já vimos anteriormente, Pedro vai aparecer como a grande figura do discurso do Pentecostes, não é? Exato. Ele é um dos 3 discípulos que Jesus preparou melhor para um certo período de tempo, e é este período de tempo. Exato. E ele é-nos mostrado aqui, sobretudo neste capítulo 10 e no final do capítulo 9 do livro de Atos, como alguém que tem uma função de itinerante, um ministério itinerante. E os apóstolos não eram apenas aqueles que pregavam a palavra, mas que se apercebiam que onde as comunidades cristãs se iniciavam, era necessário também fortalecê-las, encorajá-las, motivá-las. E, portanto, o que o apóstolo Pedro faz, o primeiro trato que nos dá o evangelista Lucas neste final de capítulo 9, é de que Pedro vai junto dessas comunidades, procurando partilhar com elas, muito provavelmente, aquilo que ele tinha recebido de Jesus. Temos que nos lembrar que não temos Bíblia nesta altura, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas ouviam e acreditavam naquilo que ouviam e eram reconfortadas por aquilo que ouviam. E Pedro aparece-nos assim. Ele aparece-nos reconfortando estas pessoas, tendo, portanto, um ministério itinerante junto destas comunidades. E é-nos mostrado também que ele muitas vezes complementava este seu ministério itinerante com alguns milagres. Agora, aqui é preciso nós termos em atenção um aspecto. A palavra milagre na Bíblia significa sinal. Exato. Não é? É um sinal de que Deus age ou na vida de uma pessoa ou na vida de uma comunidade, mas é um sinal que mostra que no futuro, essencialmente ele mostra isto, no futuro as coisas serão assim, não haverá retrocesso, ou seja, foi por isso que Jesus Cristo fez também os seus milagres, ressuscitou mortos, curou doentes, paralíticos, deu visão a cegos, para mostrar que no futuro não haveria estas doenças. E o livro de Lucas mostra-nos isto, mostra-nos que Pedro fazia alguns destes sinais. Aliás, Jesus Cristo tinha dito isso aos seus discípulos: vocês vão de fazer milagres muito mais do que aqueles que eu fiz.
E era simples, porque Jesus teve um ministério curto, não é? E os discípulos, tendo um ministério mais longo, era muito mais provável que continuassem a fazer os mesmos milagres. É por isso que nos aparece este Pedro, sobretudo, a curar um paralítico e depois a ressuscitar uma mulher que tinha sido também uma mulher muito útil à comunidade cristã, Dorcas, que era Dorcas. E para além disto, o facto de ele ter um ministério que era itinerante faz com que ele tenha um contacto não só com judeus, mas também com gentios. Isto vai levar a que ele tenha um contacto especial e que ele seja aquele que vai ter uma postura que Deus vai moldar e vai ensinar acerca dos gentios. Qual é esta postura o que é que vai acontecer para que ele tenha? Nós sabemos que Deus vai ajudá-lo a ter. Como é que Deus ajuda a perceber que agora o Evangelho é alargado? Pois, esse é um grande problema para a primeira comunidade cristã. Exatamente. Nem todos o vão perceber. E então Deus o que tem que mostrar a este Pedro é dar-lhe uma visão. Deus vai-lhe dar uma visão através de uma napa, digamos assim, de um lençol. Em algumas traduções nós poderíamos dizer mais aquilo que se estende sobre uma mesa onde se põem os alimentos. De salientar que os judeus tinham tinham regras alimentares e regras de associação de mesa. Por exemplo, eles não comiam comidas que não estavam de acordo com Levíticos 11, não é? Exato. E se, de repente, no meio de comidas que eles poderiam comer, aparecesse lá um alimento impuro, queria dizer que tudo aquilo que estava sobre a mesa tinha que ser mandado fora. E, portanto, nessa visão, Deus mostra-lhe uma série de animais, puros e impuros, todos misturados, e dá-lhe uma ordem. Pedro, mata e come. Pedro está na cidade de Jope, ele tinha fome, diz-nos o relato, subiu para fazer a sua meditação, mas depois tinha fome e, portanto, era normal que ele quisesse comer, mas ele disse: Senhor, eu não posso fazer isso, porque o que está tudo nessa toalha é imundo. Numa mente cartesiana como a nossa, teria dito: está bem, Senhor, eu vou escolher entre um cordeiro e um coelho, por exemplo, ou entre um cordeiro ou um porco, eu como o cordeiro. Tiro o cordeiro da napa e como. Mas o Pedro sabia que não podia fazer isso, porque a regra de mesa, as leis de mesa, as tradições de mesa diziam que tudo o que estava naquela napa era impuro, porque estava tudo misturado. E para um judeu a mistura era a pior coisa que poderia acontecer. E Deus dizia-lhe nessa visão: Pedro, não chames tu impuro ou imundo àquilo que Deus purificou. E o Pedro, a visão desapareceu e o Pedro não percebia. Então, mas o que é isto? As leis de Levíticos 11 deixaram de existir. Ele estava verdadeiramente atónito. E baralhado, eu acredito. Porque o Pedro era um discípulo, embora tivesse tido os seus... nós conhecemos a traição de Pedro, mas ele regenerou-se, ele arrependeu-se e, portanto, era um fiel seguidor de Jesus. E estava ele, diz-nos o livro de Atos, que estava ele a cogitar nesta visão, quando recebe uns emissários que um certo centurião Cornélio, da cidade de Cesareia, 40 quilómetros dali, lhe tinha enviado, porque este homem era um temente a Deus, portanto era uma pessoa que ia à sinagoga, um gentio, que não se circuncidava, mas que tinha também ele recebido uma visão de um anjo que lhe tinha dito: bom, é melhor tu ires chamar o Pedro. Exato. E ele tinha me mandado chamar o Pedro, mandou chamar o Pedro. E é aí que o Pedro recebe, vão-lhe dizer que aquelas pessoas estão ali que o procuram. Exato. E normalmente o Pedro não teria ido. Mas ele tinha tido a visão. E ele percebeu. Porque ele não poderia associar-se com gentios. Exato. As regras de comunhão de mesa e de associação impediam que um judeu se associasse com um gentio, não é? Mas ele foi. Foi porque ele sabia que era Deus que o estava a chamar. Exatamente. Deus tinha acabado de lhe dizer, Exatamente. Não é? Nós podemos olhar para quando a conversão de Paulo, nós vemos que também houve homens que foram chamados. Pedro não foi diretamente, Deus não lhe disse diretamente, dá-lhe aquela visão, e através daquela visão também o está a chamar a fazer parte destes que receberam. E então Pedro agora vai fazer uma coisa muito complicada. Ele vai ter com este homem e vai batizá-lo. Vai-lhe dar o Evangelho.
Exatamente, ele vai aceitá-lo. O outro aceita e Pedro, atónito, repara que o Espírito Santo desce sobre um gentil. Exato. Falo também falar em línguas, tal como tinha acontecido no Pentecostes, e Pedro começa a fazer contas. Espera que o Espírito Santo não desce só sobre os judeus. Até aqui tinha sido só sobre os judeus. Exatamente. Não é? Mesmo o discurso de Pentecostes foi a judeus helenistas, mas judeus. Exatamente. Nunca tinha sido um gentil. É a primeira vez que um gentil é tocado. Vai ser integrado na comunidade cristã, vai ser batizado. É essa a parte que vai custar mais, eu acho que àqueles que estão em Jerusalém, de repente Pedro perdeu o juízo. Foi isso, porque normalmente não nos podemos esquecer. O batismo no judaísmo, que é isto que às vezes nós não nos apercebemos, não tinha a mesma conotação que vai ter para os gentios. Para os gentios serve de entrada no povo de Deus. Para os judeus o que servia de entrada no povo de Deus era a circuncisão. Exatamente. O batismo era apenas uma purificação. Era apenas um sinal de arrependimento. Eles não entravam no povo de Deus porque eles já lá estavam. Exato, eles eram de berço, não é? Como a gente pode dizer. Já lá estavam. Agora, de repente, justamente quando as notícias chegam ao Tiago, o Tiago deve ter ficado com pele de galinha, não é? O Pedro passou-se. Se fosse a linguagem de hoje era, sem dúvida. Exatamente, o Pedro passou-se. Já cá ver o que é que ele diz. Já agora vamos perceber o que é que ele diz. E ele realmente vai contar. Ele vai dizer que, perante também as evidências, ele não podia recusar batizar pessoas e aceitá-las na comunidade cristã se Deus o tinha feito. Para já Deus mostrou-lhe duas coisas. Uma visão. Exatamente. E era essa visão. E reparemos que no texto que nós lemos ainda há pouco de Atos 10, 34 e 35, é-nos dito que aquela visão não tem a ver com os animais que se podem ou não podem comer. Exatamente. Tem a ver com as pessoas com que nos podemos ou não associar. Exato. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque as pessoas dizem, não, aquilo que eles estavam a dizer, e eu já vi este texto ser usado para justificar o tipo de alimentação que as pessoas podem ter, mas temos de ter cuidado, porque o tipo de alimentação aqui não é um ponto, porque Pedro não vai a um sítio comer coisa mais nenhuma. Exatamente. E não se ouve mais falar de nada relacionado com a comida. Aquilo que nós vemos aqui é que a partir daquele momento, todos aqueles que eram considerados impuros, mas seres humanos, passaram a ser considerados também eles filhos de Deus, com a capacidade e com o direito ao arrependimento e à conversão. Exatamente. Aliás, a hermenêutica da Bíblia é isso que nos diz, ou seja, Pedro interpreta a visão e diz, Deus mostrou-me que a ninguém eu devo considerar imundo ou impuro, ou seja, não apto. Exatamente. E é isso que ele vai dizer a Tiago. Bom, Deus deu-me uma visão. Fez um milagre. Em seguida, eu batizo as pessoas e noto que o Espírito Santo é derramado sobre elas da mesma maneira como é derramado sobre nós. Eu não posso sobrepor-me a Deus. Exatamente. É isso que Pedro diz. E a comunidade cristã, judaico-cristã, exato, a nova, pela primeira vez, admite no seu seio o primeiro gentil, Cornélio. Porque até aqui a comunidade era apenas judaico-cristã. Exato. E a coisa já não era fácil. Porque nós sabemos que entre judeus nascidos na Palestina e judeus helenistas, portanto de cultura grega, a coisa já era complicada, já havia ali alguns atritos. Agora, admitir os gentios, mas é interessante, porque o Pedro vai dizer na sua defesa, no livro de Atos, no capítulo 11 e no versículo 16, ele vai dizer, lembrei-me então de que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E Pedro evoca, Jesus já nos tinha dito isto. Jesus já nos tinha alertado para o facto. Jesus já nos tinha mostrado naquelas saídas que ele fez, às vezes, para os lados de Sidom e de Tiro. Exatamente. E também ele muitas vezes foi ter com a samaritana, ele foi para Samaria. Ele já na Palestina tinha atendido a alguns centuriões. Ele já nos tinha dado pistas. É verdade, é verdade. Ele mostrou que aquela comunidade, que o amor dele não era só aquela comunidade, o amor dele era o ser humano e que o objetivo dele era chegar a todo o ser humano, não é? E nós vemos que ele nasce e aqueles que o vão visitar eram gentios.
São 3 homens gentios que vêm do Oriente, que vêm ter com ele. Ou seja, já existe, desde o nascimento de Cristo, uma aproximação de todos os outros povos aos judeus. E agora temos o mandato evangélico. Exato. E por todo o mundo. E por todo o mundo significava todo o Império Romano. Não apenas para as comunidades judaicas. Exato. Mas isto era difícil, porque os judeus tinham essas regras que faziam parte dos 613 mandamentos, não é? Exato. E que eles continuavam a considerar como válidas. O que é dramático, Paulo vai se confrontar com isto durante toda a sua experiência cristã, que os judeus cristãos tiveram muita dificuldade em se libertar deste conjunto de regras tradicionais religiosas. Era isso que eu queria pedir que pudesse salientar. Os aspectos mais difíceis, não é? Nós vemos que são momentos dramáticos para a Igreja em Jerusalém. A Igreja em Jerusalém já começava a ficar tocada por tantas outras circunstâncias e agora é alertada para este acontecimento. Vemos que Paulo, entretanto, tinha saído, a mensagem estava a sair de Jerusalém para fora, mas eles achavam, ok, é para fora de Jerusalém, mas vai ser só com os judeus que existem, mas agora Pedro dá outro passo numa direção que eles não estão à espera. E isto vai fazer com que haja conflitos a entrar dentro da própria estrutura. Exatamente. Já que eles não são capazes de dar o passo, foi Deus que o deu. Foi Deus que foi ter com Cornélio. Deus deu nos 2 sentidos, fez ter uma visão a Pedro e uma visão a Cornélio, vai à procura de Pedro. Porque eu tenho que ser o catalisador desta igreja que tem que partir para o resto do mundo. E ele faz esta entrada e agora tudo começa a ser diferente e graças a Deus por isso, porque nos assemelhamos mais ao caráter de Deus, não é? Finalmente estes discípulos continuavam o seu crescimento espiritual mesmo depois de Jesus não estar com eles. São pensamentos importantes, são uma lição muito importante que é dada a Cornélio, mas também nos é dada a nós, porque nós, olhando para esta experiência a Pedro, a Cornélio, a todas as pessoas que foram envolvidas nelas, podemos olhar para a experiência de nós. Então o que é que nós podemos aprender fazendo com esta experiência hoje? Nós podemos aprender com este episódio que, tal como aconteceu com Pedro, nós não devemos considerar os outros como inatingíveis ou como não nos podendo relacionar com eles por causa da sua religião, por causa da sua cultura ou por causa da sua etnia. A todos Deus chama e a todos Deus quer aproveitar para nos colocar em relacionamento uns com os outros. Por isso, aquilo que nós conseguimos retirar desta passagem é que o outro é imprescindível na nossa experiência. Nós apenas podemos crescer e apenas nos podemos desenvolver no relacionamento e na comunhão com o outro, quem quer que ele seja, onde quer que ele se encontre, qualquer que seja a sua etnia, a sua cultura ou a sua religião. Porque só apenas desta forma nós podemos perceber onde é que Deus nos quer utilizar, como é que Ele nos pode utilizar para irmos ao encontro uns dos outros e para continuarmos a ser um apoio efetivo de uns para com os outros. É com este convite à igualdade e a olhar para o outro da mesma forma que Deus olha para nós, que terminamos o programa de hoje. Sem dúvida nenhuma, um programa que nos chegou ao coração e acredito que também assim lhe tenha chegado ao coração. Queremos continuar a partilhar de Cristo consigo, queremos também continuar a conhecer melhor a vontade de Deus para a vida de cada um de nós e queremos que o faça connosco. Por isso convidamo-lo a fazer parte destes programas, a assistir o nosso próximo programa. Mas mais, se deseja conhecer aqueles que foram os programas que foram apresentados anteriormente, se não teve acesso a eles ainda, eu ensino e explico-lhe como pode ter acesso. Só precisa de ir à página da Hope Channel, em hopechannel.pt, ou então pode fazê-lo através do Facebook, onde na página da RCS pode encontrar todos estes vídeos e pode ver aqueles que foram os programas que já foram gravados, que já existem e sem dúvida nenhuma vai desfrutar deles. Também eu convido a partilhar, porque quando encontramos uma coisa que é boa para nós, gostamos de partilhar com aqueles que estão à nossa volta. É este o convite que a própria Bíblia nos faz e Atos nos fazem, a partilha da mensagem do Evangelho. Por isso eu convido não só a assistir, como a partilhar e acima de tudo a fazer parte do nosso próximo programa. Contamos consigo. Até lá!